Oi, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento em Arena. Nós estamos na aula 7 agora, né, do nosso curso. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre condicional, seria aí uma evolução, né, no comando de decisão. Até o momento a gente só trabalhou com decisão por chance, né, de duas possibilidades ou mais possibilidades. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre atributos, mostrar para vocês como vocês podem diferenciar, né, entidades numa fila, tornando e possibilitando aí fazer uma ordem de prioridades, né, na fila, como se fosse um atendimento prioritário, você passar, né, uma entidade à frente da outra. E por fim, aqui fechando essa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com o PickStation, que é um comando já pronto no Arena que permite, né, você criar distribuições assim de entidades conforme algumas condições já pré-definidas, assim, já pré-implementadas, né? Diferentemente do condicional, onde você estabelece, você cria, né, a estrutura. Vamos organizar o nosso desenvolvimento com um exemplo simples aqui para vocês entenderem um pouco a necessidade desse comando. Então, remetendo aqui ao início de tudo, né, a gente começou lá com uma criação aqui de um primeiro bloco, um bloco definido aí como o create, né, que cria algumas entidades. Deixa eu organizar aqui a minha tela. Perfeito. Depois a gente partiu aqui para o process, né? Então processo, e finalizamos aqui num dispose, que seria a saída, né? Então, vamos supor aqui que a gente defina que nós temos uma entrada em minutos, né? Exponencial em minutos, e temos aqui um processo em minutos também, uma triangular de 0,5, 1 e 1,5, tá? Eu vou criar aqui um recurso, né, para fazer o trabalho nesse processo. Então, se eu rodar, logicamente aqui, né, se a gente fizer uma execução, a entidade vai começar a passar aqui de um lado para o outro, né, como vocês podem observar. Então, um pouco rápido, né, vamos tentar diminuir um pouquinho mais a velocidade aqui. Vou rodar novamente. Então, você vai lá tendo uma fila definida, né, as entradas acontecendo e as saídas. É claro que a gente está aí com uma exponencial de 1 minuto, né, com um tempo de processamento aí que varia de 0,5 a 1,5, então, consequentemente, você vai ter fila nesse processo. Se você decidisse colocar três processos 1 aqui, como se tivesse 3 máquinas em paralelo, né? O procedimento seria você vir aqui em definição, né? E recursos, aumentar a capacidade desse processo em 3. Né? Então, automaticamente você, a partir do pressuposto que agora são 3 máquinas aqui do processo 1, e, logicamente, né, se eu rodar aquilo que gerava possível fila anteriormente, tende a ser bem mais fluido agora, né? Não gerar aí nenhuma fila quase que, porque é como se eu tivesse 3 máquinas em processo, né? Até dá para ver aqui que ele vai 1, 2, 3, 1, 2, 3, consequentemente, virou uma filinha, mas bem pouco, né? E o processo fica realmente mais ocioso, vamos dizer assim, em relação aos recursos, né? O fato aqui é que, para a máquina, então imagine, é como se você tivesse três processos do tipo 1, ou 3 máquinas do tipo 1, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou criar elas aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, como se esse processo fizesse o seguinte, né? Eu mando uma para cá, 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 então ele vai distribuindo de maneira equivalente aqui as entidades, tá? Então, é claro que para um exemplo rápido, né, uma abordagem simples, esse processo de distribuição pode até fazer sentido, né?
mas a gente sabe que num meio industrial, né, ou uma empresa que tem aí restrição de recursos, né, é óbvio que a distribuição vai ser efetuada aí seguindo uma lógica, né, mais coerente, que pode ser, sei lá, a máquina que produziu menos recebe a peça, né, ou a máquina que tem o menor número de filas recebe a peça, a máquina em que o operador está mais ocioso. Enfim, eu crio uma certa lógica para fazer a distribuição desse fluxo. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai embutir aqui uma decisão que distribui, né, o fluxo das entidades de uma maneira mais inteligente do que uma, e assim por diante. Então, eu não tenho mais como mexer na capacidade, eu preciso criar os processos, né? Então, o processo 1 aqui, ele está ok, né? Recurso 1, perfeito. Aqui no processo 2, eu tenho que trocar, porque senão eu vou ter um recurso só para todos os 3 processos, ficaria estranho, né? Então, recurso 2, e como vocês podem imaginar, aqui o recurso 3, né? No processo 3. Ok. Tá? Também não faz sentido mais em recurso, né, você ter o processo 1 com capacidade 3, porque daí é como se eu estivesse triplicando esse cara aqui só e ainda tenho o 2 e o 3 para fazer o processo. Então, tenho que voltar aqui nos recursos a capacidade do recurso 1 para 1, né, não mais 3. Perfeito. Então, a ideia é a gente criar aqui uma decisão, né? Então, decisions, vamos botar aqui, né, uma decisão aqui, legal, e claro, como eu tenho 3 saídas, né, eu vou ter que ter, vai ser uma decisão de anyway, né, das opções que a gente tem aqui, eu vou ter anyway by condition, né, e não two-way by conditions, né, eu tenho 3 caminhos, né. E a gente vai organizar aqui a regra de quem recebe o quê por número de peças produzidas, né? Então, quem produziu menos recebe a peça, tá? Então, essa vai ser a lógica. Para construir essa expressão, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Uma condição, um se. Se isso for verdade, vai para lá. Se isso não for verdade, vai para cá. É mais ou menos essa a ideia que a gente vai executar aqui, tá? Então, em página inicial, você vai encontrar aqui o construtor de expressão. Esse cara aqui é bem importante. A gente vai usar isso com muita frequência agora nas próximas atribuições aqui do Arena, tá? Então, construtor de expressão, vamos ver aqui, ó, a gente vai focar no processo, né? O number out, ou seja, o número de saída dos processos. Então, vamos lá. O número de saída do processo 1 for menor ou igual, né, ao número de saída do processo 2 e, seria um AND, né, as duas coisas têm que ser verdadeiras, né, e o número de saída do processo 1, de novo, for menor ou igual ao número de saída do processo 3, eu tenho certeza que o processo, a máquina do processo 1, foi a que menos produziu, né? Então, se as duas coisas forem verdadeiras, eu tenho certeza que ela foi a que menos produziu, então ela deve receber a entidade. Tá? Importante aqui um detalhe, né, a ser observado. Ó. O menor igual faz diferença aqui ou não faz? Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou responder isso aqui quando eu terminar, tá? Mas pensem um pouquinho enquanto vocês estão construindo. O menor igual faz diferença ou não faz? O E eu sei que faz, né? Porque eu preciso que as duas coisas sejam verdadeiras para que a hipótese seja verdadeira, né? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira para ter certeza que o processo 1 foi o que menos produziu. Se fosse um ou, né, um or, se essa fosse verdadeira e essa fosse falsa, de qualquer forma, sairia um verdadeiro, né? E aí não é bem isso que eu quero, porque daí pode ser que o processo 3 seja menor, né? E o processo 1 que está recebendo, tá? Então, necessariamente, precisa um E.
Vamos deixar o menor igual aqui, depois a gente discute se um menor seria suficiente ou precisa ter o menor igual. Aqui eu não preciso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Porque quando eu der um OK aqui, ele já leva essa expressão para o meu Ctrl+V. Ele já carrega isso na cola do meu Ctrl+V, tá? Então, OK, eu venho aqui na decisão e anyway by condition, né? Vou adicionar aqui uma condição do tipo expressão e vou dar um Ctrl+V aqui para buscar essa expressão aqui. OK. Então, se eu tenho certeza, né, que esse cara aqui é o menor, né, esse fluxo aqui vai para ele, né? Se porventura ele não for o menor, eu tenho só duas opções. Então, se o processo 2 for menor igual ao processo 3, é ele que recebe, né? Então, eu posso escrever essa estrutura novamente, ó. Processo number out, processo 2 menor ou igual ao processo 3. Tá? Então, se isso aqui for verdade, OK, venho aqui, né, novamente na decisão, end of list, né, no final da lista, eu vou adicionar mais uma entidade. Se eu deixar aqui e clicar no adicionar, ele vai colocar essa condição por primeiro. E isso também influencia o teu código, tá? Influencia o teu resultado. Vamos discutir isso já, mas vamos botar no final. End of list, adicionar, expressão, e vamos colar aqui, né? Ctrl+V, processo 2, number out, menor ou igual ao processo 3, number out. OK. OK, novamente, ele cria uma segunda saída, né? Que eu vou conectar aqui no processo 2. Vamos tentar puxar ele um pouquinho mais para baixo. A gente pegar as coisas bem, né? Como só tenho 3 possibilidades aqui, o else, né? O último resultado é o processo 3. Então, se esse aqui não for verdadeiro e esse também não for, é esse, né? Agora, veja só. As variáveis aqui, né? No Arena, elas começam em 0, né? Então, aquilo que a gente discutiu, né? Será que essa expressão precisa ser menor ou igual? Vamos ver, ó. Se começa em 0, né? 0 menor que 0 e 0 menor que 0. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. 0 não é menor que 0, né? E 0 também não é menor que 0. Agora, 0 é menor ou igual a 0. Aí, perfeito, correto, verdadeiro. Então, se eu não coloco igual, essa expressão aqui, ela é falsa, né? OK. Vou para a segunda. A segunda também é falsa, né? Porque processo 2 number out menor que 0? Não é verdadeiro isso, né? Agora, processo 2 number out menor ou igual a 0? OK, verdadeiro. Então, isso aqui não é verdade se for só menor. Não ter o menor igual. O que acontece se eu deixar só menor e menor? Quem vai receber primeiro a peça vai ser o processo 3, porque esse cara não é verdade, esse aqui não é verdade, e esse último é a consequência. Então, ele vem e alimenta esse cara aqui. Automaticamente, depois de alimentar esse aqui, parte do pressuposto que isso aqui não é verdade na expressão, né? Isso aqui não é verdade, porque o processo 3 vai ser maior do que o processo 2, mas aqui continua sendo falso, né? Se eu não tiver o igual. Então, em consequência, provavelmente eu vou só alimentar o processo 3 o tempo inteiro. Tá? Outra coisa que a gente discutiu, né, que pode dar problema, vamos pensar o seguinte, né, se você inverter essa expressão. Se essa expressão vier primeiro que essa aqui, ó, que é a maior zona, né? Então, veja, se essa aqui estiver em primeiro e tiver bonitinha como menor ou igual, né? O que vai acontecer? Quem vai receber a primeira peça é o processo 2, porque ele vai perguntar, o processo 2 é menor ou igual ao processo 3? Opa, é menor ou igual ao processo 3, então automaticamente ele incrementa aqui o processo 2. Aí ele vai para a segunda pergunta, opa, o 2 é menor que 3? Não é, porque ele já produziu uma peça, então é falso. Ele vai para a segunda pergunta, daí que seria de baixo aqui, né? Seria grandona. Automaticamente ele vai estar como verdadeiro, porque o processo 2 é realmente maior que o processo 1,
E o processo 1 é menor ou igual ao processo 3, que ambos são 0. Então, automaticamente, ele vai jogar a entidade para o 1 e depois vai jogar para o 3 e assim, consequentemente. Então, se você inverter essa expressão vier primeiro, que é essa grandona, quem recebe primeiro é a 2, depois a 1, depois a 3. Tá? São os cuidados que você precisa ter, são condicionais. Na medida do momento que ele identifica uma verdade, ele executa e manda a entidade para aquele ponto. Tá? Então, cuidado um pouco com isso. Vocês têm que começar agora a pensar, né, nessas condições que o programa vai ter. Tá? Então, vamos rodar aqui, vamos ver como é que as coisas funcionam. Deixa eu fazer a conexão aqui. Aí. Aqui e aqui. Legal. Então, incrementamos todo mundo para cá. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu vou criar aqui uma variável, né? Para a gente começar a controlar aqui o number out. Então, só para ficar um pouquinho rápido, né? Que animar, variável, number out, processo 1, number out. Né? Vamos colocar ele aqui, ok. Aqui na saidinha do processo 1. Vou copiar aqui para ficar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aqui. E Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tá? Nós temos que lembrar de mudar, né? Que aqui é o processo 2. E aqui é o processo 3, né? Legal. Vejam que aspecto interessante aqui. Ó. Eu não vou definir tempo para esse programa, tá? Ele vai rodar infinito, então não vou mexer aqui na configuração, vou deixar ele rodando infinito mesmo, tá? Porque a nossa intenção é ver comportamentos. Tá? O fato é, no começo ele vai jogar várias peças e provavelmente ele vai jogar várias peças do processo 1, que é o aspecto verdadeiro. Tá? Só vai começar a entender a lógica que a gente programou aqui à medida que tiver saída. Então, olha lá, vamos experimentar isso. Ó. Deixa eu diminuir mais a velocidade agora, com um shift menor. Vocês vão perceber isso com calma. Então, vai a entidade lá, ó. Ele não saiu ainda, por isso que ele não implementou a lógica. Ó. Então, quando ele tiver um processo saindo, ele vai gerar um aqui, aí automaticamente ele vai jogar para o 2. Ó. Próximo que entrar. Ó. Vamos lá. Olha lá, para o 2. Agora, não saiu do 2 ainda. Agora saiu. Agora o próximo que entrar aqui vai para o 3. Ó. Vamos lá. Se, por exemplo... Não, aí já seria para o 3, né? Qualquer coisa que entre aqui agora tem que ir para o 3 para a lógica dar certo. Ó. Já tem 3 aqui, tem 2 aqui, perfeito. Ó. 3. Então, eu posso aumentar a velocidade agora. Vocês vão ver que as coisas vão começar a se equilibrar, né? Ele vai sempre começar a produz mais um lugar, depois vai se equilibrando e vai tentando organizar aí conforme o número de peças que saem do programa. Tá? Então, essa é a estratégia aqui de distribuição. O que eu gostaria que vocês fizessem agora, né, salva esse arquivo, isso é importante, salva ele com um nome aí, na área gráfica de vocês, tá? Salvou o arquivo. Você não continua sem salvar, tá? Salvou. Agora você salva com outro nome, tá? Como se quisesse criar um arquivo novo, né? Você pode salvar ali com um nome chamado fila, por exemplo, né? Porque eu gostaria que vocês fizessem essa mesma lógica, tentassem essa mesma lógica, só que usando em vez de saída da peça, né, fizesse uma regra aí por fila. Então, na verdade, você vai mudar aqui, né? Deixa eu na execução aqui na passo inicial, aqui no construtor de expressão, você vai buscar número corrente em fila. Então, quem tiver o menor número corrente em fila, recebe a peça. Tá? Então, tem que criar a expressão grandona aqui, né? E depois criar a expressão menor, tá? Isso é só para vocês testarem, né, a execução aqui do assistente de expressão, ver como é que a dinâmica é diferente, né, quando eu faço por fila.
não é a mesma, vocês vão ver que ele dá uma distribuição um pouquinho diferente, né? Porque a fila se for um processo muito rápido que não cria fila, só o processo 1 recebe entidades, né? Se for um processo mais lento, aí ele distribui um pouco melhor. Então tem algumas características bem definidas aí de você fazer uma divisão por peças produzidas ao invés de fila. Então dá uma brincada nisso, né? Terminou, fecha aquele arquivo. Esse arquivo de fila não deve ser entregue. O que deve ser entregue é esse arquivo que você está construindo aqui comigo. Então, fecha aquele arquivo, pode até descartar ele, volta e abre o arquivo que você salvou antes de partir para o arquivo de fila. Tá? E aí, voltamos a essa realidade que a gente tinha, né? Antes de vocês darem essa brincadinha aí de alterar. Cuidado para não alterar no arquivo original, né? Então tem que salvar essas duas cópias aí para você ter o arquivo original intacto e continuar o exercício. Se você por acaso não fez as cópias e alterou o arquivo original, você vai ter que retomar ele, né? Para poder fazer agora o processo de distribuição de fila, né, de organização de fila que a gente vai fazer na sequência. Tá? Então, continuando aqui, ó, a ideia agora é mostrar para vocês como que funciona para fazer as prioridades numa fila. Tá? Então, vamos lá, ó, vamos criar aqui duas entradas. Tá? Então, vou fazer entrar duas entidades diferentes aqui no meu programa. Tá? Então, vamos lá. Esqueci de mencionar, né, mas quando vocês tiverem... Agora já não faz mais sentido, porque já passou o vídeo, mas a minha ideia era dizer que vocês podiam pausar o vídeo, né, para tentar fazer o processo de fila e depois voltar. Né? Então, se está rolando o vídeo ainda e você está tentando a fila, pausa, depois volta para cá. Tá? Esqueci de comentar. Mas vamos lá, então criamos duas entradas aqui, né? Essa aqui eu vou chamar de entidade 1, já está lá. E esse aqui eu vou chamar de entidade 2, né? Então são duas entidades diferentes no mesmo tempo, aqui vai ser minutos também para o Create 2. Tá? Eu vou querer criar divisão, que eu quero perceber essa diferença de fila. Tá? Então eu vou trocar a fila aqui ao invés de linha, vamos passar para ponto e vamos criar 20 divisões aqui na fila do processo 1. Ok. Vamos criar 20 divisões para a fila do processo 2 também, né? Então, clica ali 20 vezes, 18 vezes, na verdade, né? Dá um hashtag 20 aqui. E, por que não, vamos criar na 3 também para manter o padrão aqui. Ponto, 180, vamos adicionar até fechar 20. Ok. Ok. Para fazer essa distribuição de fila com prioridades, ó, você vai ter que definir um assign aqui antes de entrar para a decisão. Tá? Um assign aqui, um assign aqui. E é claro, aqui você vai definir isso. Então, vamos lá. Nós vamos adicionar aqui ó, um atributo para essa entidade, e vamos dizer que esse atributo vale 10. Tá? Estou criando aqui um valor para ele. Também vamos trocar a figura, né? Porque agora a gente vai ter duas entidades. Então, eu vou brincar com as bolinhas aqui. Essa aqui é a bolinha azul. Tá? Então, azul é atributo baixo. Lembra disso. Azul, atributo baixo. Então, vamos conectar isso aqui. Esse com esse e esse com esse. Para o assign 2, a gente vai criar também um novo atributo, só que o valor vai ser 100. Tá? Então, atributo alto, né? Valor alto. E eu vou colocar aqui uma outra figura também. Nosso círculo, o azul é baixo, o alto é vermelho. Tá? Ok. Ok, também. Conectando aqui, né? Os elementos, a gente tem as duas entradas. Tá? Legal, se eu der um play aqui agora, não vai ter mudança nenhuma, né? Não vai ter ordenação nenhuma,
O que vai acontecer é que ele vai jogar entidades de diversas cores aqui no bloco, né? E não importa quem está na frente, quem está atrás, não existe regra nenhuma aqui estabelecida, né? Tanto que ficou o azul aqui, o vermelho, ó, por ordem de chegada, ele vai organizando, tá? É first in, first out, né? Então, a ideia é que a gente faça uma diferença. Vamos lá. Se eu clicar aqui, ó, em definição de datas, né? Em fila, especificamente, ele traz as filas que eu criei, ó, do processo 1, 2 e 3, ó. Então, eu vou dizer que o processo 1, agora, ele organiza as filas pelo lowest attribute value, ou seja, o menor atributo, o valor de atributo. E aí, claro, o nome do atributo que eu estou verificando é o atributo 1, que foi o nome de atributo que eu defini aqui, né? Atributo 1, 10, e aqui também atributo 1, 100, né? Então, isso quer dizer que na primeira fila, voltando aqui, ó, é para círculos na cor azul ficar sempre à frente dos vermelhos, né? E na segunda fila, eu vou assumir que é o highest attribute value, né? Ou seja, o atributo maior. Então, quer dizer que o vermelho fica sempre na frente do azul, tá? Porque o vermelho vale 100 e o azul aqui vale 10, né? Vamos ver se essa lógica aqui funciona, agora, claro, numa velocidade um pouquinho menor, né? Vamos lá, azul tem que ficar na frente aqui, ele está processando, e vermelho para trás, e aqui o contrário. Opa, lá, o azul já passou na frente, ó, tá vendo? Olha lá, passou na frente do vermelho, ó. E aqui, se eu tiver que escolher entre o vermelho e o azul, o vermelho fica na frente do azul, tá? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Vamos ver se vem um vermelho para cá, para ver se ele pula à frente aqui. Não. Vamos fazer o seguinte, ó, vou dar um stop. Eu vou acelerar aqui o número de entidades que eu jogo para dentro. Então, 0,5, tá? Exponencial agora. E aqui também é 0,5. Ok. Ver se a gente consegue perceber isso em alguns pontos aqui. Então, azul, azul, vermelho. Se tiver um azul, passa à frente. Aqui o vermelho passa à frente. Perfeito. Azul passou à frente. Vermelho para trás. Então, ele vai tratar todos os na cor azul primeiro. Vermelho. Aqui, ó, o vermelho ficou na frente, ó. Se vier mais um vermelho para cá, ele vai jogar lá na frente de todos os na cor azul. Ó. Não importa, porque ele tem prioridade, né? Será que vai vir para mostrar? Não, não. Acho que vai entrar. Acho que aqui ainda está produzindo, né? Vai sempre jogar para cá, porque ainda tem uma produção muito baixa aqui. Verdade. Aí, 3, 4, agora acho que vai equilibrar. Aqui embaixo nós não definimos nada, né? Então aqui embaixo ainda é FIFO, né? First in, first out. Agora ele deve receber, não, esse cara vai receber ainda. Aí, 8 equilibrou, vai ser o primeiro ainda. Tudo bem, acho que vocês entenderam a lógica. Eu vou acelerar aqui a velocidade para a gente ver se consegue enxergar alguma coisa. E agora passou ali, o vermelho passou o azul. Então, essa é a ideia, né? Quando a gente pode usar isso? A gente pode usar isso quando a gente tem um atendimento prioritário, né? Por idade, num banco, ou gestantes, né? Ou até mesmo numa empresa. Às vezes você tem prioridades de peça, né? Você quer que aquela peça por urgência passe na frente das outras. Acontece muito em hospital, né? Quando você tem exigências de leitos e assim por diante. Então é um exemplo interessante para você mostrar como você consegue fazer essas atribuições, né? essas definições aí diretamente na fila. Tá? Ok, vamos lá. Dá um stop aqui. Vamos para a última parte da aula, que é a parte de PicStation, né? Então, aqui eu tive que criar essas lógicas, né? O PicStation, ele substitui a decisão. Ó. Então, damos ela embora, né? Nós vamos pegar a decisão já pré-definida aqui do software. Ó. Esse cara chamado PicStation aqui, nos processos discretos. Ó. Vou colocar ele aqui. Então, para ele funcionar corretamente,
você vai ter que definir algumas coisas. O que você está procurando, se é o menor ou se é o maior, né? A tua condição procura o quanto menor, melhor, ou quanto maior, melhor. E você tem algumas regras já definidas, ó. Número de peças em fila, então quem tem a menor número de peças em fila recebe a peça. Se fosse máximo, quem tem o maior número de peças em fila recebe a peça, né? Peças em rota para a estação, número de peças em rota para a estação, essa é uma regra bem legal para aquela estratégia do pedágio, né? Você não tem ninguém na fila, mas você tem vários carros em rota para o pedágio. Essa atribuição, esse item vai justamente nesse sentido. E o último aqui é a ocupação do recurso, né? E se eu não quiser nenhum dos três, eu posso colocar a expressão, assim como eu coloquei a expressão na decisão agora há pouco. Tá? Se eu colocar 3 informações, ele vai tentar fazer um mix de informação para buscar sempre o menor aqui e mandar a peça para aquele que ele considera o menor na combinação das 3 regras. Tá? E você pode colocar uma rota, se você quiser, né? Um tempo de deslocamento de um ponto até o outro. Tá? Quando os 3 estiverem marcados, ao adicionar uma estação, ele me pede as 3 informações. Ó. Ele me pede número de peças em fila, tá? Que seria aqui o queue name. Ele me pede a estação, que vai me ajudar aqui a fazer o número de peças em rota. E ele me pede o recurso que me ajuda aqui no número de recursos, aliás, no recurso de ocupação, né? Se eu, claro, tiro uma regra, por exemplo, ao adicionar, ele só pede as coisas relativas ao que eu coloquei de regra, né? Então, eu vou dar um cancel. Antes de fazer aqui a definição, eu tenho que colocar esses stations, né, na frente dos processes aqui, ó. Então, a gente vai ter que vir aqui no processos discretos e colocar uma estação 1 aqui, né? Uma estação 2 e uma estação 3. Ele está conectando, né? Porque está todo mundo selecionado, mas agora é só deletar aqui as conexões, né? E, na verdade, eu não preciso nem mexer, né? Porque já está meio que descrito aqui. Estação 1, nome estação 1, a 2 com Station Name 2 e a 3 com Station Name 3, tá? Legal, então vamos conectar esse com esse, né? Esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. E aí o PicStation precisa de uma entrada também, né? Então esse cara com esse cara aqui jogam para ele e ele vai fazer a distribuição da melhor forma possível. Né? Então vamos colocar as regras agora, né? Então vamos botar o terceiro aqui também, né? E vamos adicionar. Ó. Então estação 1, a fila do processo 1, recurso 1. Ok. Mais uma. Estação 2, fila do processo 2, com recurso 2. E mais uma aqui. Estação 3, com a fila do processo 3, recurso 3. Ok. Então, as 3 estão definidas. Se eu der o play aqui agora, ele vai fazer a mesma lógica de alocação, só que agora fazendo um mix das 3 regras, né? Vamos ver lá. Então, veio uma bolinha, foi para cá. Lembrando que está considerando aqui já, né? Ainda continua a considerar a regra de prioridades aqui nos processos. Né? Deixa eu aumentar a velocidade. Mais... Aqui, aí, legal. Olha lá, tá tentando equilibrar, né? Também faz um equilíbrio bem consistente aqui das entidades, ó. Mas toda a regra definida está no PicStation, né? A gente não precisou se preocupar aí em recriar, né? E criar uma lógica para esse elemento, tá? Então é isso, gente. Na verdade, agora abre-se um leque, né? Porque a gente pode realmente fazer mais coisas assim, em termos de lógica de programa, né? Com o PicStation, com a decisão por condição, e claro, usando essas regras de prioridades aqui
em processos. Tá? Vocês devem me entregar esse arquivo aqui, que vocês construíram nessa aula, né? Fechando aqui com o PicStation, tá? Então, é exatamente esse formato. E claro, né, temos aí exercícios para vocês fazerem, né? Se você não conseguiu, dê um pulo ali na transição de fazer a lógica por fila quando tinha a decisão, e quiser tentar agora também, fique à vontade. Eu acho que o exercício da aula 7 aí também pode te ajudar a tirar algumas dúvidas. Tá? Então, um bom exercício, né? Boa aula, tivemos um ótimo desempenho aqui. Espero que vocês tenham conseguido. Façam a entrega do arquivo e até a próxima.